Geração do Avivamento, bom dia para todos vocês. Um dia recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que madrugada poderosa. Glória a Deus. Como que vocês estão? Animados? Quem está com contagem regressiva? Quem está em contagem regressiva? Falta o quê? Menos de 2 dias. Uau! Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Faltam menos de 2 dias para nós vivermos, né? Coisas incríveis ali naquela instância. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz por cada um de vocês que estão aqui. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Que madrugada poderosa. Glória a Deus. Amém? Gente, quero falar para vocês que as inscrições presenciais encerraram, mas as inscrições online estão abertas. Amém? Então você ainda consegue fazer inscrição online para poder estar assistindo o evento. Glória a Jesus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Shalom, shalom, profeta Gustavo. Shalom, shalom para todos vocês, amém? Aleluia. A casa tá cheia, os filhos espirituais tudo chegando. Já chega mais um pouco agora cedo, amém? Meu irmão chegou, minha cunhada, minha sobrinha, o Simon, a pastora Ellen, o profeta Frederico e o profeta Gustavo já estão aqui. Amém? O fundinho tá aqui, não tá estudando? Glória a Deus. É que só escutar se você colocar. Sejam todos bem-vindos, amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Um dia abençoado para vocês, amém? Um bom dia para Portugal. Quem aqui é de outra nação? Coloca aí para mim, amém? Coloca aí quem é de outra nação. Glória a Deus. Obrigada para quem colocou aí o copy. Amém? Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Hoje o café é do profeta Frederico. Gente, café tá assim, mas não é que tá fraco não, aqui é um café diferente. Tá? Mas o Frederico fez um café caprichado hoje, né, Fred? Estão tudo aqui. Tá o levita Simon, tá o profeta Frederico, o profeta Gustavo. Eles não dormiram, gente. A pastora Ellen chegou, acho que eles estavam no manto aqui ontem. Eu falei, eu vou deitar, eu sei onde o sapato da minha pega. Eu falei, eu vou deitar. É porque eu acordo, eu não durmo mais, é muito difícil eu voltar a dormir. Eu entro na eletricidade. Glória a Deus. Hoje quem fez o café foi o profeta Frederico. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, pastora Nani. Amém, gente? Tá todo mundo aqui em casa. Tá uma festa. Todo mundo na expectativa. Amém? Pastora Ellen tá aqui, já foi deitar, porque ficou a madrugada toda acordada. Ixi, a turma já tá toda quase. Daqui a pouquinho a Anne chega. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o Frederico vai casar logo. Você escuta o que eu tô falando? Lembra um dia na live aqui que eu profetizei? Lembra um dia aqui na live que eu profetizei? Falei, Fred, eu vejo casamento pra você. Quem tava nessa live? Você vai casar logo. Rapaz, já tá aí, ó, firme com a varoa dele. Vai muito tempo não, tá, gente? É forte esse mistério, hein? Glória a Jesus. Ó, eu vou falar outra coisa. Agora nesse encontro tem uma unção de casamento, hein? Nesse encontro agora de avivamento tem uma unção de casamento.
Então, se você tá indo solteiro, você fica ligeiro lá, hein? Você tá indo, tá? Lá pro encontro, fique esperto que tem uma unção de casamento lá. Vai pegar você, tá pegando os meninos tudo. Todo mundo quase namorando. Só tá faltando o profeta Gustavo. Hã? Só tá faltando o profeta. Eu tô achando aí que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? A Bíblia que eu uso, gente, a Bíblia que eu uso é a Bíblia mais velhinha que eu tenho. Ó. Vou mostrar pra vocês. É a Bíblia mais surrada que eu tenho. Ó. Toda surrada. É a Bíblia que eu dava para os meus discípulos no meu primeiro ministério. Lembra, Gu? Você tem uma dessa, não tem? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Gente, quem vai para o encontro de avivamento esse final de semana? Gente, quando vocês forem comprar a Bíblia, ó, essa aqui é a nova versão transformadora. Ela tem uma linguagem mais fácil. Quando vocês forem comprar a Bíblia, letra grande, para vocês não ter preguiça de ler, tá? Eu recomendo letra grande. Letra grande. Tá? Letra grande. Olha quanta gente vai pro encontro de avivamento, meu Deus. Não, gente, vocês vão fritar na unção. Pastora Thalita tá com a mala pronta. Eu não tô com a mala pronta. Isso aí. Meu Deus do céu. A gente tá ajeitando as coisas, cara, né? A gente tá ajeitando tudo. Tem muita coisa pra ajeitar ainda. Meu Deus, olha quanta gente vai pro encontro. Meu Deus. Gente, vocês vão fritar demais. Né, Levita? Simon, vai fritar? A linguagem da minha Bíblia é NVT. Amém? NVT. E já abre comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 10, para nós orarmos e para nós estarmos lendo. Amém? Glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, eu te apresento esse dia, essa live, cada vida que se encontra aqui. Pai, obrigado pela oração da madrugada, por todos que estiveram ali, Senhor Deus, semeando, Pai, oração, Pai, desde as 21 até agora, Senhor Deus, às 3h50. Obrigada, Senhor Deus, por cada intercessor, Pai, que lança semente sobre esse ministério. Senhor, toda a honra, toda a glória nós entregamos a Ti. Pai, rasga o céu de revelação, de sabedoria e fala conosco, Pai, de forma intencional e profética. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo, amém? 2 Coríntios, capítulo de número 10. Tenho certeza que Jesus vai falar com você, tá? Vamos lá, vamos ler primeiro do verso 1 ao verso 2. Agora eu, Paulo, apelo a vocês com mansidão e bondade de Cristo, Cristo mesmo ciente que vocês me consideram fraco pessoalmente e duro apenas à distância, quando lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que, quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que precisam, que agimos segundo motivações humanas. Amém? Então, Paulo está fazendo aqui um apelo, ok? Então, Paulo está falando assim, olha, vocês estão achando, o povo aqui estava achando que Paulo era fraco, pessoalmente, e duro apenas nas cartas, amém? Então, Paulo está respondendo às acusações. E quantas vezes pessoas se levantam também nos acusando, né? Acusando que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente é fanático, que a gente quer ser melhor que os outros. E muitas vezes é aquela questão do cheiro do nosso perfume, que agora está em Cristo, e incomodar quem está em corrupção, quem está em condenação, ok?
Então, Paulo fala, olha, eu quero pedir, né? Paulo fala assim, olha, eu espero quando eu for visitar vocês, eu não seja tão duro, né? Eu não preciso ser duro e não preciso usar de forças humanas, ok? Então, eu quero que você entenda que muitas vezes nós somos, assim como Paulo, nós somos taxados, nós somos envergonhados, nós somos humilhados. E a maioria das vezes é pelo seu posicionamento, é por estar no Evangelho de Cristo, é por estar posicionado, é por ter escolhido Jesus, é por ter colocado Jesus no centro, né, da sua vida. E eu quero que você entenda que a melhor resposta de qualquer provocação é através da sabedoria, é através do amor, tá? Então vocês vigiem aí como Paulo, tá? Como ter essa sabedoria. Agora vamos ler do 3 ao 6. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme padrões humanos. Eu amo esse versículo. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. Continua comigo até o 6. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Então Paulo está falando, gente, a verdadeira guerra espiritual não é contra as forças humanas, não é contra o outro, não é contra o seu próximo. Não, olha, embora andemos em carne, embora somos de carne, a nossa guerra não é contra a carne, tá? Nós não lutamos com padrões de armas humanas, mas nós lutamos contra coisas espirituais e temos que usar de armas espirituais. Então, as nossas armas, tá? A nossa sabedoria, a nossa unção, a nossa comunhão com Jesus, ela tem que destruir as fortalezas que são levantadas espiritualmente. E muitas vezes essas fortalezas são argumentos, tá? São sofismas, são mentiras do próprio diabo, ok? Então, para que servem essas armas espirituais? Para que serve o seu conhecimento, a sua sabedoria? Para refutar qualquer argumento mentiroso de Satanás, ou argumento mentiroso que for lançado contra a tua vida. Derrubar qualquer altivez contra o conhecimento de Deus, tá? Capturar qualquer pensamento e prender qualquer pensamento que venha desobedecer a Cristo, tá bom? Então Paulo, ele tá aqui falando que as nossas armas espirituais, elas têm que ser colocadas com discernimento espiritual, elas têm que ser impostas com discernimento espiritual. Então deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes a gente quer agir por impulso, a gente quer revidar. Eu sou essa pessoa. Eu, queridos, eu tenho que me amarrar inteirinha para mim não ir responder do jeito que eu quero às vezes. Porque eu sou colérica, eu sou reativa. Então, eu sou muito fácil de responder as coisas. E eu sou sincera demais. E eu acho que esse é o problema, tá? Um dos meus maiores problemas é a minha sinceridade exagerada. Sabe por quê? Porque eu sou expressiva demais, tá? Quando eu não só acho, eu falo o que eu acho, tá? Então, às vezes, eu não preciso dar certas opiniões. Eu acabo dando porque eu sou sincera. E eu tenho um senso de poupar tempo. Mas, enfim. Então, muitas vezes eu sou muito reativa, mas quando é algo que eu sei que é uma arma forjada de Satanás, eu preciso ter sabedoria e falar, peraí, como que eu preciso responder a isso? Como que eu preciso reagir a isso? Ok? E aí a gente precisa falar, Espírito Santo, o que está por trás disso? Eu estou olhando para essa pessoa, ela parece estar me atacando, mas eu quero olhar o que tem por trás. Parece que está querendo me ferir minha identidade, mas o que tem por trás? Quem está? Quem está aí? Essa é a pergunta. Não é o que essa pessoa tem contra mim, não. É quem está aí. Então eu aprendi, com todo o jejum e oração e discernimento, a parar de reagir contra a pessoa e falar, quem está aí?
O que o diabo está querendo fazer? Por que o diabo está querendo me tirar, me desestabilizar? Por que o diabo está querendo me confrontar? Por que o diabo está querendo me atacar? Então, as nossas armas, elas têm que ser no padrão espiritual para lutar contra coisas espirituais. E eu quero que, por mais que às vezes o confronto vem de um ser humano, às vezes a afronta vem do ser humano, a pergunta é: quem está aí? O que o diabo está querendo com isso? O que o diabo está querendo com essa circunstância? Então a gente precisa começar a lutar com maturidade espiritual. Porque senão, gente, a gente toda hora pensa que as pessoas estão uma contra as outras. Mas não é. É quem está, às vezes, influenciando aquela pessoa. E não a pessoa em si. Porque, querido, uma pessoa convertida, uma pessoa curada, ela tem outro senso. Ela tem outro tipo de conversa, ela tem outro tipo de diálogo, ok? Então, nós que somos um pouco sanguíneo, colérico, nós precisamos tomar muito cuidado. O apóstolo não é de revidar, ele não é reativo. Mas quando esse homem reage, meu Deus, tem até medo. E eu não, eu já sou reativa, eu já respondo. Mas eu sempre penso, quem tá aí? Antes de responder. Amém? Então nós precisamos começar a agir com mais o quê? Paciência, com mais discernimento espiritual, tá? Principalmente, ok? Quando é questões de desobediência, quando é questões de rebeldia de outras pessoas. Então a gente tem que perguntar, quem tá aí? Quem tá querendo causar dano? Tá? Que fortaleza é essa? Então nós precisamos aprender, ser, pacientes com as circunstâncias e nunca olhar para a pessoa. Gente, eu aprendi a fazer isso quando eu comecei a andar com os óculos de Jesus. Peraí, não é a pessoa, é o capiroto que anda alojado nas costas dessa pessoa, é o demônio que manipula essa pessoa. Mas, apóstola, nem tudo é demônio. Sim, nem tudo é demônio. Mas a maioria das vezes é influência de demônio, porque aquela pessoa deu uma boa brecha para que ela pudesse ser influenciada, ok? Então, gente, a gente tem que vigiar, porque às vezes não é alguém nos atacando, é o diabo. Existem vários níveis lá no encontro. Eu vou trazer uma ministração no dia da libertação sobre batalha espiritual. E eu quero que você entenda que nós precisamos discernir que temos níveis de ataque. O primeiro nível é emoções. A gente reage muito às emoções. O segundo nível é pensamento. Então é mais fácil o diabo lançar uma emoção contra você, negativa, para te oprimir, do que um pensamento. Mas quando ele tem mais força, ele consegue lançar um pensamento. E um pensamento vai fazer você reagir de alguma forma. Depois, o diabo ele pode colocar alguém do seu lado contra você. E depois ele pode tentar tocar na sua saúde, tá? Então, existem vários níveis de ataque. Então, a gente precisa começar a usar a nossa sabedoria para começar a colocar os ataques espirituais no seu local certo. E falar, peraí, não é uma pessoa que está vindo contra mim. Mas é o próprio Satanás usando essa pessoa. Amém? Então vamos começar a ter mais sabedoria. Agora vamos do 7, tá? Pega aí, do verso 7 até o verso 11. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente ou exterior. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto eles. Pode parecer que eu estou me orgulhando além do que deveria da autoridade que o Senhor nos deu. Mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas, pois alguns dizem as cartas de Paulo são As cartas de Paulo são exigentes e energéticas, mas em pessoa, ele e seus discursos de nada valem. Essa gente deveria
essa gente deveria perceber que quando estivermos presentes em pessoa, nossas ações serão tão energéticas quanto aquilo que dizemos à distância em nossas cartas. Meninos, fecha a porta aí, fazendo favor. Então aqui Paulo está trazendo o seguinte: defesa da autoridade apostólica que ele tem, defesa da autoridade espiritual que ele tem. Olha o que Paulo está dizendo: quem pertence a Cristo, tá, deve ser reconhecido pela autoridade que tem. Então Paulo está falando aqui, olha, eu não estou me orgulhando da autoridade que está sobre mim, mas eu preciso exercer essa autoridade, certo? Então a nossa autoridade, ela vem do Senhor. E muitas vezes o Senhor vai nos confrontar a usar essa autoridade espiritual. E nós não precisamos, queridos, ter vergonha, ter medo, porque há uma unção de governo sobre nós. Há uma unção de autoridade sobre nós. E você não deve ser omisso. Então muitas vezes, olha só, muitas vezes você deixa coisas acontecer na sua casa e não usa a autoridade espiritual que você tem. Não usa a autoridade que o Senhor te deu. E coisas estão acontecendo debaixo da sua casa e você deveria falar: aqui na minha casa eu não aceito. Aqui na minha casa eu não aceito esse tipo de coisa, porque quem manda aqui é o Senhor Jesus e depois de Jesus o governo está sobre a minha vida, ok? Então a nossa autoridade espiritual é para edificar, é para exortar, é para confrontar e não é para destruir, mas é para organizar. Às vezes você não está usando a sua autoridade espiritual sobre os teus filhos, sobre a tua empresa, sobre as coisas. Então nós precisamos vigiar demais em relação a isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos omitindo a nossa autoridade. Aonde você está omitindo a sua autoridade? E eu não estou falando de autoridade humana, autoridade espiritual, de não permitir coisas acontecer dentro do local onde Deus te deu um cajado de governo. Eu já disse para vocês várias vezes, na minha casa não entra bebida alcoólica, não se escuta música mundana. Na minha casa quem manda é o Senhor Jesus, depois do Senhor Jesus é eu e meu esposo. Não interessa se é minha mãe, se é meu pai, se é meu avô, se é meu tio. Eu não estou nem aí, eu não quero agradar pessoas, mas eu quero agradar o meu Senhor. Eu fiz um voto de separação, falei: Deus, minha casa é separada, meu carro é separado, a minha vida é separada. Eu te amo, Senhor. Então, como que alguém que às vezes, por achar que é meu parente, vai falar: eu vim tomar um vinho na sua casa? Não, você vai tomar em outro lugar. Na minha casa você não toma vinho, você não escuta a música do mundo, porque eu entendo que eu tenho autoridade de governo sobre a minha casa, autoridade espiritual, e eu preciso usar ela. Então Paulo está falando assim: olha, eu não estou me orgulhando da autoridade que está sobre a minha vida, mas Paulo está usando a sua autoridade, tá, para edificar. A nossa autoridade vem do Senhor para edificar e não para destruir ninguém. E o nosso exemplo, o nosso posicionamento pode muitas vezes confrontar pessoas, mas depois vai fazer as pessoas pensar no que nós estamos falando. Peraí, que pessoa posicionada é essa? Por que essa pessoa está fazendo esse tipo de coisa? Amém? Eu lembro que a vez que no Natal, no final do ano, minha parentada estava aqui, eu falei: mãe, olha, vocês vão vir para cá, eu preciso explicar para vocês que na minha casa, né, não entra bebida alcoólica, só estou avisando vocês para vocês não... E isso, por mais que pareceu chato, eu tenho certeza para minha família, mas depois, o meu irmão, meus irmãos, viu tudo que o Senhor tem feito na minha vida e também entenderam alguns posicionamentos meus, ok? Então Paulo, ele está rebatendo aqui essa carta, né, rebate a crítica, porque o povo estava falando: olha, Paulo é severo nas cartas, mas quando ele está perto ele parece uma pessoa fraca, tá? Então Paulo, tá, escrevia cartas fortes, mas quando ele estava em pessoa, ele não estava demonstrando essa autoridade, ele era manso, ok? Então Paulo é que ele fala: olha, eu estou agindo com coerência, eu estou agindo com responsabilidade, e nós precisamos aprender, ok, a usar a nossa... Lá no encontro, eu estou separando as unções que serão derramadas para vocês. Uma das unções que serão transferidas é unção de governo e de autoridade espiritual. Então vocês vão receber uma nuvem, tá? Uma nuvem de unção, que
que vai entrar no DNA de vocês. Uma delas é a unção de governo, a mesma unção que Deus deu para José. Certo? Unção de autoridade. Então essa unção que Deus nos dá não é para que nós nos achemos melhores que outras pessoas. Não é para a gente impor com arrogância, mas sim com sabedoria. Amém? Ok? Nós precisamos... Eu uso a minha autoridade. Meu Deus, como eu uso a minha autoridade. E deixa eu falar uma coisa para você. Você muitas vezes é submisso ao que os outros falam. Você é omisso, tá? Demais ao que as pessoas falam e você às vezes não gostou de algo e você engole aquilo. Eu acho que a minha maior moeda a maior moeda do mundo não é dinheiro, é tempo. E quando eu estou numa loja, eu acho que as vendedoras às vezes quer ficar, como fala, elas vêm com a unção do encantamento. Você tá falando que não gostou, que não achou nada, ela tá ali. Aí eu vou pegar mais coisa. E eu sou uma pessoa muito prática. E aí, às vezes eu quero poupar o tempo da pessoa e o meu, eu falo, amiga, não gostei. E às vezes, amiga, tá feio, eu não gostei. E às vezes eu falo de um jeito que parece ser grotesco, mas se eu não às vezes me impor, eu falo, amiga, olha, sinceramente, não tem nada que você venha trazer que eu vá gostar. Eu já dei uma olhada aqui na tua loja, eu não vou gostar. E às vezes eu saio dali porque eu quero economizar tempo. Eu entendo que o tempo é a minha moeda mais valiosa. Então, às vezes eu saio de uma loja para outra. Amiga, você tem aqui? Não, eu vou te mostrar. Eu falei, não, você só tem isso aqui, tô indo embora. Então, eu falo, não precisa pegar nada, não gostei. E eu não tenho medo de falar, não, eu não tenho medo. Eu não quero agradar ninguém. E tem gente que às vezes vai experimentar uma coisa ou outra que sabe que não vai levar, só para agradar a vendedora. Gente, poupa o tempo das pessoas. Amiga, obrigada, tudo certo. Então nós precisamos aprender a falar não, aprender a nos impor. E eu sei usar minha autoridade em qualquer área. Com meu marido, quando é necessária, na minha casa, com a minha família, com os meus discípulos, na minha equipe. Então nós precisamos aprender a usar a nossa autoridade espiritual, ok? Porque senão você fica omisso e refém das emoções das pessoas. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu prefiro que alguém fique chateada por receber um não, do que eu ficar remoendo uma semana por ter falado algo que eu não queria fazer. E você? Fica falando sim para as pessoas, mas fica uma semana mal? Porque agora vai ter que fazer algo que... Então, por que você não usa essa autoridade? Não, fulano, eu não quero, eu não vou. Fulano, sinto muito, eu não posso te emprestar esse dinheiro. Às vezes você está aí, você não podia emprestar, você emprestou um dinheiro que talvez vai te fazer falta. Porque você não sabe falar não. E quem tem problema com falar não, tem ferida na alma. Então nós precisamos, tá? Aprender a usar a nossa autoridade, otimizar o nosso tempo e vigiar, ok? Se você tem dificuldade de falar não, se você tem dificuldade de se impor, tem ferida aí, meu querido. Tem que falar, mas o que está acontecendo? Por que eu estou reagindo assim? Se eu quero reagir de um jeito, eu reajo do outro. Você fala, eu estou refém das pessoas? Você está refém do quê? De alguém não gostar de você? De alguém ficar chateado com você? Será que você não tem caráter o suficiente para falar não para as pessoas? Então nós precisamos. Só tem medo de falar não quem é inseguro nos seus relacionamentos. Para mim, o não, ele não é fácil. Ele gera nas pessoas que eu sou bem posicionada e eu sei o que eu quero. Então nós precisamos aprender a falar não. Eu não quero, eu não vou, eu não posso te emprestar. Eu não posso fazer isso por você. Olha, eu até poderia, mas a minha prioridade nesse final de semana é outro. Não, fulano, eu não vou na sua casa porque eu quero ficar na minha, eu quero ficar descansando, eu quero ficar dormindo, eu quero ficar fazendo nada. Mas aí você às vezes vai num almoço, passa a tarde inteira num lugar que você não queria, porque você não conseguiu falar que você queria ficar em casa descansando. E aí? Deixa eu só trocar a internet aqui mesmo. Ver se melhorou. Tá? Então nós precisamos... Ver se melhorou, gente. Nós precisamos aprender a usar a nossa autoridade espiritual. Amém? Vamos ler agora, tá? Do 12 ao verso 13, tá bom? Vamos lá, do 12. Não nos atreveríamos a nos
classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmo como medida. Só mostra como são ignorantes. Não nos orgulhemos do que se fez fora do nosso campo de autoridade. Antes nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui o nosso trabalho com vocês. Amém? Então, olha o que Paulo está falando aqui, olha. Gente, para de se comparar. A comparação, ela é um veneno que você decide tomar ou não. Quem gosta de tomar veneno? Ninguém gosta de tomar veneno. Só que comparação é um veneno. E por que você todo dia fica se comparando com pessoas? Sendo que você não pagou o mesmo preço, não andou pelo mesmo processo. Você só pode se comparar com alguém que está pagando o mesmo processo e está na mesma caminhada que você. E é impossível você achar alguém que viveu, teve a mesma vivência, teve os mesmos obstáculos. Porque todo mundo, querido, tem um obstáculo, uma ferida na alma diferente, uma circunstância, uma infância, um pai, uma mãe, uma casa. Então, aí você fica se comparando lá com uma pessoa que está lá na frente, passou por um processo, está tendo um resultado, mas você ainda não andou aquela caminhada. Então, a comparação, ela é tolice. Porque nós não podemos nos comparar, porque temos vidas completamente diferentes. Então, quando eu me posicionei em Cristo, uma das coisas que eu fazia muito era me comparar. Tá? Era me comparar. E a comparação, ela é um veneno, tá? Ela é um veneno que você toma todo dia. Paulo está criticando aqui aqueles que ficam se comparando entre si. Eu oro mais a minha oração é mais poderosa. Eu jejuo mais. Talvez no nosso meio cristão seja assim. Não, porque eu sim sou um profeta genuíno. Eu sim prego de verdade. Mas cada um tem sua essência, sua cor. Cada um tem, queridos, seus dons. Eu sei no que eu sou boa. E nem por isso eu vou ficar tentando ser algo que eu não sou. E Paulo está criticando aqueles que se comparam e aqueles que se autoelogiam. Não, você não está entendendo, não. A pessoa vem e se elogia, fala de si mesma. Você sabe, isso, eu conheço algumas pessoas assim, é insuportável ficar perto de pessoas assim. Você sabe o que é insuportável ficar perto de pessoas assim? Eu falo são pessoas, deixa eu ver se esse é o termo, que eu não quero falar coisa errada aqui. Pessoas são assim, são megalomaníacas, tudo grande delas é melhor e são histriônicas, tá? Então, tem gente que tá todo tempo se autoelogiando, tudo essa pessoa é melhor. Tem alguém contando a história, aí ela vem e ela fala, não, porque eu lá eu sou melhor, porque eu lá... Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Aqueles que estão no Senhor são promovidos e honrados pelo Senhor, ok? E tem gente que é difícil ficar perto delas, porque tudo elas são o melhor. Tudo elas sempre, sabe? É pesado, então nós precisamos tomar cuidado. Então a comparação, Paulo está dizendo aqui, comparação é tolice. Olha, eu sou uma pessoa que eu não fico atrás de elogio. Queridos, quem sabe quem não precisa de buscar elogio. Eu sei quando eu mandei bem em algo, eu sei quando eu não mandei bem. Eu sei quando eu fui médio. Então ninguém precisa me validar, porque eu tenho consciência se foi bom ou se não foi. E uma pessoa que chega no lugar de não precisar mais de validação, é porque ela sabe que quem valida ela é o Senhor Jesus. Entra nesse lugar também. Eu sei que no começo a gente não é assim, até nós sermos curados, tratados de forma poderosa, tá? Então Paulo, tá? Ele está dizendo, Paulo está falando assim, eu não vou ultrapassar os limites. E não ultrapasse os limites da sua autoridade, do governo que Deus estabeleceu nas suas mãos, tá? E Paulo aqui, lembra que os coríntios fazem parte da missão que Deus lhes confiou, tá? Então, a gente precisa entender que por qualquer autoridade que seja, nós só estamos nesse lugar porque pessoas nos dão autoridade.
Deus nos dá autoridade, mas ela é validada por pessoas que Deus nos coloca na nossa responsabilidade. Gente, olha só, eu estou indo fazer agora o encontro de avivamento, certo? Lá eu sou no topo da cadeia, eu sou a hierarquia mais alta com meu esposo, somos os apóstolos desse ministério. Mas por que eu sou autoridade? Porque eu gerei valor. Tá indo mais de 700 dos meus alunos, eu tenho muitos alunos, gente. Hoje, nas 2 escolas são mais de 4.000 alunos, mas só na escola de avivamento tá indo mais de 700, porque nós só reservamos 700, e aí passou. Glória a Jesus. Mas eu não preciso ficar falando, eu não preciso ficar jogando na cara de ninguém, de nenhum outro pastor. Amém? Então nós precisamos aprender a parar de se comparar e sair desse lugar de autoelogio, de autopromoção. Você sabe quem que promove você? São pessoas, é o Senhor Jesus. Mas para mim, toda promoção, toda vez que Jesus me promoveu, foi porque eu servi mais o reino. Existe uma palavra que vai acender você no reino de Deus. Chama serviço. Servir o próximo. Existe uma palavra, tá? Que vai fazer com que você venha ascender em qualquer lugar. Servir o próximo. Quanto mais você serve, mais Deus te promove. Mais pessoas te promovem. Por que eu tenho multidões? Porque eu sirvo o reino e as pessoas. Não, você não entendeu. Não são as pessoas que me servem, é eu que sirvo. Estou aqui te servindo num banquete, estou te servindo na madrugada, movendo essa engrenagem. A Nani tem servido vocês também, ela fez parte desse projeto da oração da madrugada. Por isso que Deus está trazendo um aceleramento na vida dela. Quando nós nos colocamos de pé para servir pessoas, o reino, por mais que nos custe, e quanto mais te custar, mais Deus vai te honrar. Amém? Pegaram a visão? Quer se destacar em qualquer lugar? Começa a servir mais. As pessoas buscam o melhor lugar, mas essa não é a chave. Aonde há uma necessidade que eu possa contribuir. Queridos, as pessoas chegam nos lugares querendo cadeira, enquanto a chave para virar a ascensão, promoção, honra, está aonde eu posso servir aqui. O que eu posso trazer de diferente para esse local? O que eu posso oferecer? O que eu posso contribuir? A palavra, Jesus falou que quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Eu peguei essa chave, mas você talvez não pegou. Você está querendo chegar no lugar e está querendo ser líder, está querendo... Mas qual que é o critério de ascender a uma liderança? Servir. Tem gente que fala assim, eu quero ser parte da sua liderança. Eu falo, mas gente, mas não é assim. Não é assim. Como você serve? Nossa, esse ministério tem falta disso, eu posso oferecer, eu vou começar a ajudar. Aí daqui a pouco o líder fala, nossa, essa pessoa se ofereceu, está fazendo tudo isso. Isso chama a atenção de um líder. Isso chama a atenção de quem está no governo. Amém? E eu quero que você entenda. Para de se comparar e começa a fazer perguntas. O que eu posso te fazer diferente nesse lugar? Como Deus pode usar a minha vida? A Nani acabou de falar a matemática do reino, gente. Gente, tem muita gente querendo status, visibilidade. Começa a fazer que você vai ter tudo isso. Só que quem vai te dar é Deus. É que para ascender no reino, a porta é diferente. A porta não é network. Por isso, gente, vou falar uma coisa para você. Tem esse meio do coach aí, que você tem que dar um presente para a pessoa. Você tá entendendo? Eu acho que você compra os outros. Ninguém me compra não, tá, gente? Tem gente que chega lá, me dá um presente, acha que eu vou ser a best do WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus. Sai desse lugar de querer comprar os outros, de querer comprar a amizade das pessoas. Tá? Então a gente precisa entender isso.
Então, hoje nesse meio coach, fala que você tem que dar um presente, porque quando você dá um presente, e realmente Provérbios fala que presente gera aliança. Então, muito cuidado com os presentes, porque às vezes um presente vai te custar caro. Tá? Mas no reino de Deus, a porta de ascensão, ela não é presente, ela não é network, ela não é porque eu vou te recomendar. Não. Quem recomenda no reino de Deus é Deus. Quem promove no reino de Deus é o Espírito Santo, que vê no secreto o que você está fazendo. Amém? Então, eu quero que você entenda. Você quer um lugar de destaque? Começa a fazer o que ninguém está fazendo. Começa a servir. Tem gente que fala assim, não entendo por que aquela apóstola carrega tanta gente. É só você acordar de madrugada, é só você fazer um devocional todo dia, é só você entregar alimento, entregar as coisas que Deus tem te dado para as pessoas, que você também vai ter, só que tem que ser todo dia, tem que ser constante. Não adianta você fazer 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Então a gente precisa, tá? A gente precisa gerar as coisas no reino, não por querer algo em troca, mas por... Gente, você sabe por que eu tô aqui? Porque eu amo Jesus. E eu aprendi a amar o reino de Deus, as pessoas. Mas em primeiro eu venho aqui porque eu não tenho... Se eu tivesse um compromisso com o ser humano, eu já tinha falhado. Se eu tivesse um compromisso com o ser humano, eu tinha falhado. Mas o meu compromisso não foi com vocês. Foi com Yahvé, o meu Pai. O grande eu sou. Eu não fiz compromisso com gente. Eu fiz compromisso com o meu Criador, com o meu Pai. E é por isso que eu tenho um temor e uma responsabilidade que foge do entendimento de acordar toda madrugada, de orar, de jejuar e de todo dia entregar o meu melhor aqui para vocês. E isso automaticamente me promove nas cortes celestiais e também nas cortes naturais. Então você precisa entrar nesse lugar do quê? Para de se comparar. A pergunta é, mas por que o fulano? Porque o fulano já andou, querido, fulano está no processo, fulano já pagou preço, fulano já passou por vários desertos, agora é a sua vez. Então olha para você. A sua grama só não é mais verde porque você esquece de regar ela, você esquece de colocar fertilizante nela, você esquece de tirar as ervas daninhas, que às vezes é a fofoca, a mentira, as feridas. E nós precisamos, se nós estamos todo dia nesse lugar de sermos tratados, a nossa grama fica verdinha, o nosso jardim fica lindo, todo mundo quer vir na nossa vida, porque é vida na vida. Pegaram a visão ou não? Se eu me torno interessante, todo mundo quer sentar numa mesa comigo. Mas eu só me torno interessante quando eu sou uma pessoa curada, adquiro sabedoria, estou cheio de testemunho do que Deus está fazendo na minha vida. Agora, se eu sou uma pessoa chata, murmuro, estou só reclamando, toda hora contando 10 anos de superação, pelo amor de Deus. Tem gente que chega pra mim, quer pedir uma oração, quer ficar 1 hora contando a história. Fala, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem um testemunho triste? Também tem. Vai no ponto. É abuso sexual? Tá, vou orar por você. Você contar a sua história pra mim, não vai mudar nada. Agora, eu orar cirurgicamente pelo que você precisa e você se arrepender, vai mudar tudo. E muita gente usa a sua história, usa o que passou pra gente ficar com dó. Eu falo, gente, fulano, sua história é triste, a minha também é. Eu não tenho. Então eu quero já orar por você. Então vai ao ponto. Você sabe por quê? Porque de fato, quem faz a obra não é os detalhes que eu vou saber. É a unção que está sobre mim, Jesus. Então nós precisamos parar de ser vitimista, ficar contando a mesma história. Não, fulano, porque aí, se você fica só contando isso, você não foi curado. Porque quando nós contamos uma história, ela tem que ser para trazer vida. E não é para trazer você num lugar de vítima, mas num lugar, olha, Deus, eu superei isso, você também vai superar. Agora tem gente que quer contar a história que quer que a gente fica com dó. Eu não vou alimentar a sua comiseração, nem o seu vitimismo. Eu gosto de falar de vida e não de morte. Eu sou extremamente objetiva e direta. E parece, muitas vezes as pessoas pensam que eu sou dura. Mas eu sou pragmática. O que é uma pessoa pragmática? Pontual, específica, direto ao ponto. O meu tempo é valioso. E eu também creio que o seu é. Então eu não vou desperdiçar o meu tempo, tá? Com coisas que não vão agregar. Mas eu vou despojar do meu tempo para orar por você,
para botar a mão. Então eu prefiro gastar o meu tempo orando no coração de uma pessoa, Deus me revelando o profundo, oculto, escondido, do que eu querer saber detalhe direto ao ponto. Abuso, não perdoei meu pai, tá. Vamos lá. O resto Jesus me revela. Eu sou profeta. Amém? Glória a Deus. Agora vamos do finalzinho, tá? Deixa eu ver aqui, então. Vamos só recapitular, tá? Nós não podemos ficar se comparando, tá? E nós precisamos começar a regar as áreas da nossa vida. E todo dia tirar a erva daninha. Eu tô fofocando, eu tô falando mal do fulano. Vou tirar essa erva daninha da minha vida, não quero isso aqui não, hein? Por que eu tô fazendo isso? Você sabe por que sua vida não é interessante? Porque você não se tornou interessante. Porque você só tá focado no negativo. Você só tá focado no que é ruim. Vamos do 14 agora, ok? Até o 18. Quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites, pois fomos os primeiros a chegar até vocês com as boas novas de Cristo. Também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros e nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites do nosso trabalho entre vocês. Então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, para além de sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território de outros. Como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Então, olha o que Paulo está falando, tá? Se você for gloriar, se gloria no Senhor, no que Ele é, no que Ele faz. O meu Deus é muito poderoso. Eu sirvo o Deus do impossível, amém? Não se glorie a si mesmo. Então, Paulo fala assim, olha, evite se vangloriar em obras alheias, tá? E tente levar uma vida com autoridade e responsabilidade todos os dias, focando no alvo e no que é importante, ok? Quem se gloriar, que se glorie no Senhor, ok? A verdadeira aprovação, ela não vem de homens, ela vem do próprio Deus. Mas como que eu sei que eu estou sendo aprovado? Se Deus não vem em matéria e fala, olha, você está aprovado. Resultado, querido. Resultado é a aprovação. Pessoas curadas, pessoas transformadas, pessoas ali te defendendo às vezes no hater. Você está falando isso, mas eu fui curada do vício, da perversidade sexual através dessa vida. Contra fruto não tem argumento. Então é assim, apóstolo, que a gente sabe que é aprovado? Sim, fruto, resultado. Podem falar o que quiser, mas o nosso fruto, a nossa ascensão, o nosso crescimento, a prosperidade que foi gerada na sua vida, é resultado de trabalho, é resultado de caráter, é resultado de aliança com Deus. Então eu quero que você, hoje, entenda que sua vida talvez não está mais interessante, porque você não está focando em jogar fertilizante, em molhar as sementes pequenas que estão brotando, é um novo conhecimento, é um novo estilo de vida. Então para de se comparar com outras pessoas. Para de querer ser o fulano. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo ser quem eu sou e eu não quero ser ninguém. Eu quero ser só eu. Porque eu me conheço a cada dia de uma forma diferente. Eu sei o que Jesus fez, então eu amo ser eu. Amo estar comigo mesma. Amo a minha história. Então não tente ser, falar como fulano fala, cada um tem o seu jeitinho. E o segredo está em ser autêntico. E o que é autêntico? Ser quem você é.
Eu sei que muita gente pode não gostar do meu jeito, mas eu não tô vestindo uma máscara. Eu estou sendo quem eu sou. Eu sei que às vezes tem gente que fala assim, mas você podia ser mais fleumática. Mas é esse colérico que eu tenho que me torna ser quem eu sou. Essa voz de autoridade que está sobre a minha vida que faz ser quem eu sou. Então, para muitas vezes de achar o que você tem é defeito, você quer ser como fulano. Mas Deus quer te usar no tempero que Ele te deu. E às vezes é esse tempero que você fala o que pensa. Às vezes é esse tempero que você é colérico, fleumático, sanguíneo. Às vezes é esse tempero que você tem. E é nesse temperinho que... Agora, o problema é de nós tentarmos ser algo que não somos. Eu não visto máscara. Eu sou autêntica, até o tutano. Eu gosto de ser quem eu sou. Porque foi uma autodescoberta, amém? Eu falo o que eu penso. Eu não fico tomando cuidado porque se os pastores podem não gostar do que eu estou falando. Não, tô nem aí. Eu sou quem eu sou original. Eu sou eu. Eu não estou tentando representar nada. Eu sou, em Cristo, uma nova criatura. Quem tenta representar ainda não é. Ainda não tem identidade. Ainda não foi moldado. Ainda não tem essência. Mas quem é genuíno, autêntico, não precisa provar nada porque já é. Amém? Deixa eu falar uma coisa pra você. Às vezes a gente pensa, eu preciso falar desse jeito, ter a bolsa tal, ter a roupa fulana, ter a roupa isso, a roupa aquilo, porque as pessoas vão me ver diferente. Não. Não é o falar, não é uma bolsa, não é uma roupa de marca que vai te diferir de alguém. Mas é a sua autenticidade. Porque eu acho assim, olha, tem pessoas que você fala assim, nossa, eu faço tanto conteúdo legal e parece que ninguém gosta de curtir, ver. E tem um fulano lá que fala nada com nada, e o cara bomba, a pessoa bomba uns videozinhos sem graça, mas a pessoa é autêntica. Ela tá vendendo verdade. Nós temos dentro da nossa mente, do nosso cérebro, um sistema que detecta mentira. Só que nós, seres humanos, por mais que quando a gente olha algo, a gente vê verdade, a gente se interessa por verdade. Tem lá na outra rede vizinha, tem uma moça, ela é sem graça, mas ela é autêntica. Ela é lá do Pará. Ela é engraçada, ela é humorista. Eu gosto de assistir ela. Acho engraçado. Ela é autêntica. A Nani, eu já mostrei ela pra Nani. Ela é autêntica, é engraçadinho os vídeos dela. Ela é sem gracinha, mas de tão sem gracinha que ela é, de tão jeitinho dela que ela bomba. E às vezes tem gente com conteúdo maravilhoso, mas não tá conseguindo. A pessoa tem um conteúdo maravilhoso, mas ela não consegue ser autêntica. E nós, seres humanos, você já sentou com alguém que a pessoa veste bem, fala bonito, mas algo não te convenceu nela? É o seu sistema límbico falando. Aparentemente tá tudo certo, mas tem algo que não encaixa. Esse não encaixa, muitas vezes, tá? É o nosso sistema límbico detectando que há inverdades. Porque nós temos um instinto muito grande de detectar as coisas que são erradas. Então, às vezes a esposa fala, olha, eu não gostei desse seu amigo. Porque a esposa já detectou algo errado. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. A autenticidade. Por mais que às vezes o seu conteúdo não é bom. Mas só de você ser autêntico, as pessoas amam ficar perto de você. Exatamente, o Ronan falou. Gente, genuinamente, não só pelo espírito. Agora, se você é uma pessoa espiritual, aí seu discernimento vai ficar hardcore. Agora, quando tem alguém que senta com você, essa pessoa conta mentira, você fala. Ainda mais você tem discernimento, isso é mentira. Se você me pedir, olha, eu não dou a minha opinião. Eu já, há muito tempo atrás, eu era muito prometida a ficar dando opinião sem me pedir. Só que um dia eu fiz um trato com Deus. Eu falei, Deus, eu só vou dar minha opinião se pedir. Só que também eu vou dar a opinião. E se a pessoa não quiser mais conversar comigo, não interessa. Mas eu vou falar a verdade. Então,
Às vezes tem gente que pergunta as coisas pra mim, até ali eu tava quieta. Eu falo, você quer minha opinião? Seja ela qual for. Tá, senta. E às vezes eu falo coisas tão pesadas que eu falo, essa pessoa não vai mais olhar na minha cara. Mas aquilo ali traz cura, é ajuste da rota. Então, nós não precisamos ter medo de expor algo por medo da pessoa não gostar mais de nós. Se você é alguém que tem identidade, você não pode ter medo de expor quando alguém te pergunta a sua opinião. Você não pode ter medo de expor as coisas, tá? E aí, ó, Ananda, cada um tem seu jeitinho, cada um tem seu tempero. E isso aqui que eu tô falando pra você é libertador porque eu quero que você pare de tentar ser alguém, falar de um jeito, pregar de um jeito. Eu nunca tentei pregar igual fulano, beltano, porque eu tenho uma unção de mestre. Eu não vou pregar do jeito que os outros pregam, eu vou pregar ensinando, detalhando, trazendo detalhes. Então eu entendi que Deus me deu um tempero. E eu preciso, isso é o meu diferencial. O seu tempero, o seu fleumático, o seu colérico, o seu sanguíneo, o seu melancólico, é o tempero que vai fazer você ser quem você é. O seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de reagir. Então não tente ser alguém. Seja você mesmo. E eu amo ser autêntica. E eu quero que você ame ser autêntico. Mas para sermos autênticos, temos que ser curados de toda ferida. Não tenha medo de falar não. Não tenha medo de receber não. Não tenha medo de se impor. Então Paulo, nesse texto, ele está falando, olha, eu estou usando minha autoridade. Eu tenho unção apostólica para isso, para confrontar vocês como igreja. Mas nós, talvez eu tenha unção apostólica, mas talvez você não tenha unção apostólica. Mas isso não te isenta de ter autoridade. Você tem autoridade. Autoridade de governo sobre a sua casa, sobre a sua família, às vezes sobre a sua célula, sobre o seu ministério. Algum nível de autoridade e governo existe na nossa vida. Só que muitas vezes nós não conseguimos romper mais por falta de identidade, por falta de governo. Ok? Eu vou fazer as lives do confronto. Só espera nós passarmos esse avalanche de coisas que nós estamos vivendo. Eu vou fazer a live do confronto. E a live do confronto vai doer demais. Tá? A live do confronto vai doer. Por quê? Nós precisamos entrar num lugar de dependência de Deus. E de submissão à palavra de Deus. E temos que parar de ser escravos emocionais de pessoas. E as pessoas se tornam escravas emocionais de pessoas porque tem ferida. Porque não se garante em quem é e fica dando presente, falando sim toda hora, para manter relacionamento. Você tem que gostar de mim não pelo que eu te proporciono, mas pelo que eu carrego. Você não tem que gostar de mim porque eu te dou um presente, porque... Não, mas pelo que eu carrego, pela minha essência. E nós temos que gostar das pessoas, tá? Pelo que... Não, eu gosto da pessoa porque ela tá no lugar de autoridade, ela pode me colocar em tal lugar. Não. Gosto daquela pessoa porque o que ela carrega. Amém? Pegaram a visão ou não? Tá? Então daqui um dia eu vou fazer uma live de confronto. Vai doer, porque eu vou confrontar em coisas que vai ser necessária. Amém? Certo? Glória a Jesus. Queridos, lembrar vocês, as inscrições online para você assistir online esse encontro de avivamento está aberto, eu estou abrindo para todos. Da outra vez eu abri somente para os alunos, mas agora eu estou abrindo para todos que quiserem assistir, tá? Que você tenha um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético, um dia avassalador. Estejam clamando e orando por cada um de nós. Daqui uns dias, vocês estão me cobrando, eu vou abrir um seminário para você se inscrever do Apocalipse 2. Deixa eu viver uma coisa de cada vez, porque é muita coisa para minha cabeça. Então eu não consigo assar bolo e cozinhar milho ao mesmo tempo, tá? Então deixa a gente se organizar aqui, certo? Aí eu vou abrir as inscrições, o seminário do Apocalipse. Eu vou deixar para fazer só na primeira semana de maio. Não vou conseguir. Depois do nosso encontro, nós vamos lá pro meu apóstolo, tá? Então vai ser poderoso. Ó, beijo seu coração. Que Jesus te abençoe de forma poderosa, profética e avassaladora.
Amém? Amo vocês.